Fala galera, bem-vindos a mais um videocast aqui do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar mesmo se você não tiver tempo. E hoje eu vou jogar solo aqui, vou estar aqui com vocês para a gente falar da segunda parte da Diretriz Europeia de Hipertensão que saiu agora no Congresso da ESC no final de agosto de 2024 em Londres, que foi o congresso. Então a gente já abordou na primeira parte, eu e o Lapa, sobre os principais pontos, desde as novidades, o diagnóstico, quando investigar a secundária, a classificação, o tratamento não farmacológico, farmacológico e os alvos pressóricos. E hoje a gente vai estar aqui para falar sobre uma outra parte, um cenário em que a gente vai ter diversos pontos de peculiaridades que a gente achou que era relevante de trazer para cá e que você, que é o clínico ou você que já é cardiologista, vai gostar com certeza então. Hoje a gente vai falar sobre hipertensão resistente e refratária, o que essa diretriz está falando. Hipertensão na gestação, obviamente que aqui não é o GO Papers, aqui a gente não vai ficar falando muito tempo e nem vai entrar tanto a fundo porque não é a nossa especialidade, mas a gente vai falar de hipertensão na gestação e isso é bem relevante também. Vamos comentar de idoso frágil, que o Lapa já deu uma pincelada no primeiro episódio, e hipertensão isolada, tanto sistólica quanto diastólica, como que eu vou tratar. Depois eu vou citar sobre denervação renal, hipotensão postural, hipotensão postural com hipertensão supina, é uma situação também que acontece. A gente vai falar de hipertensão noturna e apneia do sono para os alunos do curso de atualização do consultório. E a gente vai falar de emergências hipertensivas e pré-eclâmpsia grave também para quem é aluno do nosso curso de consultório. Então, hoje vamos abordar 6 tópicos aí, sendo que os 2 maiores aí vão acabar ficando para os nossos alunos do curso. Mas vocês vão aproveitar, eu tenho certeza absoluta, pessoal. Vamos falar aqui da hipertensão resistente, que é aquele paciente que tem níveis pressóricos sustentados e elevados, acima de 140/90, a despeito de terapia para hipertensão otimizada. E aí entra naquelas medicações que a gente já havia comentado, aquele quarteto da hipertensão. E é cobrar em dose otimizada, bloqueador de canal de cálcio de hidropiridínico como olanzapino em dose otimizada e um diurético tiazídico também. Se a despeito disso o paciente ele mantém com a pressão elevada, a gente vai ter um paciente com hipertensão resistente. Bom, beleza. Hipertensão resistente, então, é o tema que a gente vai falar agora. Primeiro passo que a gente tem que comentar é descartar a pseudohipertensão, né? Que é aquele paciente que não toma remédio. É o mais comum. E isso aí facilita muito quando a gente dá medicações combinadas, né? Então, dupla ou tripla terapia em medicação, um comprimido só, né? Então isso facilita bastante, mas o primeiro passo é a gente avaliar isso. Como que a gente avaliar? Pode avaliar com questionário, pode tentar dose supervisionada, o que fica bem difícil. Lá fora a gente consegue fazer de uma forma mais fácil, mas a dosagem de alguns metabólitos na urina, por exemplo, no sangue, para a gente ver se o paciente ele consegue, se ele está tendo uma adesão adequada mesmo. Então o primeiro passo é garantir a adesão, e isso a gente faz na maioria das vezes. Para quem já fez residência de cardiologia ou trabalhou em serviço universitário, muitas das vezes que a gente interna um paciente para investigar uma hipertensão resistente ou refratária, a gente interna o paciente, a gente tem que tirar as medicações, né, pela metade no mínimo, porque muitas das vezes é só uma adesão. Então vai reconciliar tudo que o paciente estava usando ou dizia estar usando na internação. Na primeira tomada ele já choca, fica hipotenso, tem evento adverso grave na internação. Então é o habitual quando a gente faz esse tipo de internação para investigação, a gente nem reconcilia tudo do jeito que estava. Vai aos pouquinhos, vai reconciliando aos pouquinhos e realmente vê se dentro do ambiente hospitalar o paciente ele persiste com esses níveis de pressão elevada, que é um ambiente mais tranquilo, é um ambiente com uma dieta geralmente hipossódica, é um ambiente que ele vai ter a administração das medicações no horário certo e você vai ter certeza que ele está tomando. Então aí a gente consegue descartar de fato, né? Obviamente que não vamos internar todo mundo, mas esse é o caso mais extremo, a gente consegue descartar hipertensão resistente dessa forma. O que ele sugere? Fez o diagnóstico de hipertensão resistente, encaminha para um centro de referência. Como quarta droga aí, e obviamente que a gente não vai conseguir encaminhar todo mundo, mas como quarta droga ele sugere a gente utilizar a espironolactona. A gente já tem alguns estudos avaliando isso, a gente já tem a nossa diretriz brasileira comentando sobre isso também. A gente tem um estudo brasileiro que foi bem importante na definição de quarta droga, porque havia ainda uma indefinição se seria clonidina, se seria espironolactona. A gente tem um estudo de 2018 que saiu no Hypertension, que é o HEHOT, que avaliou justamente isso.
Então acabou que a espironolactona acaba sendo a medicação de escolha como quarta droga, como 2A. Se o paciente não tolera espironolactona, seja por ginecomastia, por exemplo, existe a opção de usar a eplerenona. E por que a gente utiliza, qual que é o racional, né, da gente utilizar esse antagonista mineralocorticoide? Justamente porque existe um raciocínio que, como a gente já comentou, né, uma certa prevalência, né, de hiperaldo primário na população geral e acaba tendo algum efeito desta forma também. Caso não consiga controlar com a quarta droga, que é a espironolactona, o que a nossa diretriz europeia recomenda é de você utilizar beta-bloqueadores, tá? E aí, se já não estiver utilizando, depois disso aí entra uma alquimia, né? Então a gente pode utilizar alfa-bloqueadores, né? Como tansulosina, doxazosina, por exemplo, medicações de ação a nível de sistema nervoso central, como metildopa, diuréticos poupadores de potássio, né, além da espironolactona, como poderia utilizar a milurida, por exemplo, e entre outros aí, pode entrar a minoxidine, entre outras medicações, e aí não existe uma ordem, uma preferência adequada. E se a pressão continua não adequada, o controle, né, a despeito disso tudo, e você garantindo que não tem uma pseudohipertensão resistente, se o paciente tiver algum grau de estenose de artéria renal, você pode considerar, se o paciente ele tiver a possibilidade, a gente pode considerar uma denervação renal, não tem nada a ver com estenose renal é o próximo tópico, mas seria isso. Então, uma denervação renal como um 2B para pacientes muito, muito graves, muito, muito refratários, uma coisa bem mais individualizada aí, tá? Eu tenho só alguns pontos para trazer aqui para vocês, que, primeiro, as principais causas de hipertensão pseudo-resistente, né? Primeiro, adesão, de cara é a principal. Primeira, segunda, terceira causa vai ser adesão. Vai ter o paciente que vai ter o fenômeno do jaleco branco, não é hipertensão do jaleco branco, porque a hipertensão do jaleco branco é aquele paciente que ele não é hipertenso e ele fica durante a consulta. O fenômeno ou efeito do jaleco branco é o paciente que ele já é hipertenso, mas ele fica bem controlado em casa. Quando ele vai na consulta, ele descompensa, aumenta os níveis pressóricos, toma bronca do médico na consulta e, na verdade, ele não está descontrolado em casa, só fica descontrolado na consulta. Ou a metodologia que a gente está aferindo a pressão não está adequada também, o paciente ele tem uma calcificação da artéria radial, por exemplo, então ele pode ter uma pseudohipertensão sistólica, né? Então ele pode ter aquele fenômeno de Osler ali. Que mais que a gente pode ter? Munchausen, né? Mas acaba sendo um diagnóstico de exclusão, obviamente. E inércia terapêutica. Então, às vezes, o paciente está tomando um monte de remédio, que nem eu peguei outro dia, toma 2 comprimidos de furosemida, está tomando beta-bloqueador e está tomando uma dose meia boca de enalapril, por exemplo. Não é, né? Apesar de ter um diurético no meio, não é um diurético tiazídico, não está em dose otimizada, não é medicação de primeira linha, então seria por uma incompetência do tratamento mesmo, né? Da prescrição terapêutica daquele paciente. Então, pessoal, vamos agora, depois que a gente descartou uma pseudohipertensão resistente, vamos ver o que mais que a gente pode trabalhar com o nosso paciente para a gente mudanças de comportamento ou outras causas, né, além disso daí, que a pressão pode permanecer elevada. Então, obesidade, sobrepeso, obviamente isso aí vai contribuir na hipertensão do paciente. Sedentarismo ou um excesso de alimentação com uma dieta com muito sódio. Isso a gente vai ter muito alimentos industrializados, embutidos, paciente que coloca muito tempero mesmo, muito tempero pronto. A gente sabe que no Brasil a gente ingere em média a população o dobro do recomendado da ingesta de sal e excesso de consumo de álcool, que como a gente já havia comentado no outro podcast com o Lapa, o álcool sim, ele além de piorar o risco cardiovascular, né, não ter um valor saudável e seguro para a gente orientar, ele aumenta os níveis pressóricos de forma mais sustentada, ao contrário do tabagismo, que ele piora o risco cardiovascular, mas ele não mantém níveis sustentados de pressão mais elevada, tá? Essas são outras coisas que a gente tem que avaliar também antes de encaminhar esse paciente, antes de continuar essa investigação. E agora, a gente tem dois outros pontos que eu ia comentar com vocês, que seria 3, pai. Primeiro ponto, né? O paciente que está suspeitando que é um efeito de jaleco branco, como é que eu vou resolver? Posso pedir um mapa para ele e vou avaliar que em casa a pressão dele fica controlada e no consultório a pressão dele fica mais alterada, mais elevada. Pacientes que têm
uma disfunção renal importante, né? Então, uma DRC estágio 4 em diante, então clínice abaixo de 30, ele sugere também que, no caso, a gente utilize também diurético de alça por conta de um efeito, teoricamente, a gente ter menor efeito do diurético tiazídico, apesar de ter tido um estudo recente que viu que o diurético tiazídico abaixo de 30 de clínice tem efeito também. E, além disso, o mais importante aqui que eu comento com vocês é que ele aboliu os outros termos que a gente tem. Então a gente só vai ficar aqui com o termo de hipertensão resistente. O termo de hipertensão resistente controlada, que é aquele paciente que chega com 4 ou mais medicações, mas controlou. E hipertensão refratária, que é aquele paciente que tem 5 classes ou mais e não controla a pressão, esses termos não foram incluídos na diretriz, tá? Então aqui a gente só vai ter o paciente que ele é hipertenso, resistente e só, tá? Então, controlou a hipertensão do resistente, não controlou a hipertensão do resistente, o único termo que a gente vai ter será este, pessoal. Então, relembrando, quarta droga, espironolactona, quinta droga, beta-bloqueador, sexta, sétima, oitava droga, a gente tem um monte de opções para utilizar. E a gente pode individualizar e considerar uma denervação renal como um 2B para alguns pouquíssimos pacientes. E a gente vai comentar disso mais para frente, tá, pessoal? Bom, então de hipertensão resistente é isso, não tem o termo de hipertensão refratária e nem resistente controlado. E a gente encerra esse primeiro tópico agora e vai para o segundo tópico, que é hipertensão na gestação, eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Bom, vamos só relembrar aqui as principais definições. Isso aqui, vira e mexe, cai na prova do TEC também, a gente tem que entender isso daí. Às vezes, se você está fazendo prova de residência, isso com certeza também cai em prova de residência, tanto na parte de GO, né? Às vezes como cardiologia clínica médica, mas muito mais na parte de GO. Então, a gente vai ter hipertensão crônica, né? Que é aquele paciente que já era hipertensa antes da gestação. Geralmente, a gente já sabe disso antes da 20ª semana da gestação, ou ela é aquele que se aparece depois de 6 semanas no pós-parto. E pode ter proteinúria, afinal, é um paciente que já era hipertenso, tá? Essa hipertensão ela não se desenvolveu, né, entre a 20ª semana e até o puerpério. Então, ela já era hipertensa antes ou ficou hipertensa depois da 6ª semana. Ou só diagnostiquei ela depois da 6ª semana, o que é um erro grave, né? Hipertensão gestacional, então, depois da 20ª semana e que geralmente se resolve depois da 6ª semana. Então, vai ficar nesse período da 20ª semana da gestação até a 6ª semana do puerpério. Hipertensão pré-natal não classificável é aquela que foi diagnosticada depois das 20 semanas, mas eu não sei se ela já tinha, se ela não tinha, e aí eu só vou saber disso de uma forma retrospectiva depois da 6ª semana, se o paciente, né, tiver uma melhora ou não. Depois eu vou ter a pré-eclâmpsia, que é aquela hipertensão gestacional, ou seja, depois da 20ª semana, que geralmente cursa com proteinúria maior do que 0,3 gramas de proteína na urina por dia, ou disfunção de órgão materno. Então, aqui eu trouxe uma colinha também, porque obviamente isso aqui é uma coisa muito mais da área do ginecologista, ou de quem vê muito isso. Então não se assustem com esses dados aqui, tá, galera? Mas então, a proteinúria então é maior do que 0,3 gramas por dia. Ela também não é obrigatória para o diagnóstico, isso já não era desde a minha época da residência, mas ela vai estar presente na maioria dos casos, cerca de 60% a 70% das vezes. E às vezes a gente pode ter uma manifestação mais tardia, tá? Dessa proteinúria. Então, a gente pode suspeitar da pré-eclâmpsia quando tiver hipertensão de início recente, né? Depois da 20ª semana, com cefaleia, distúrbio visual, dor abdominal ou exames laboratoriais alterados, né? Como a gente tinha, por exemplo, naquela síndrome HELP, se eu não me engano. A disfunção de órgão materno que a gente vai ter é lesão renal aguda, disfunção hepática com aumento de transaminase com ou sem dor abdominal ou no quadrante superior direito ou hipogastro. Complicação neurológica a gente já comentou, né? Convulsão, alteração no nível de consciência, AVC, amaurose, cefaleia grave, escotomas. Complicações hematológicas, a gente geralmente pode evoluir com plaquetopenia, abaixo de 150 mil, coagulação intravascular disseminada, que é aquela CIVD, ou hemólise também. E a gente também pode ter uma disfunção útero-placentária, que aí é restrição do crescimento fetal, alteração no Doppler da artéria umbilical, por exemplo. E qual que é a cura que a gente vai ter para essa situação que a gente está comentando agora, que é a pré-eclâmpsia? A única cura da pré-eclâmpsia é o trabalho de parto, que a gente acaba segurando aí, ou tentando
segurar até a 37ª semana de gestação, ou a gente antecipa e resolve caso tenha sinais de alto risco. Bom, o que da diretriz ele sugere aqui para a gente fazer essa avaliação na hipertensão da gestação, para a gente definir essas classificações e entender onde a gente está trabalhando? Urina 1, né, para ver proteinúria, então relação albumina-creatinina, claro, né? Hemograma, enzimas hepáticas, então enzimas hepáticas a gente está falando de transaminases, basicamente, creatinina, função renal e ácido úrico que vai estar aumentado na pré-eclâmpsia. Na proteinúria, então, avaliar a RAC, né, que é a relação albumina-creatinina, e se tiver um valor elevado, vale a pena a gente fazer a urina de 24 horas para confirmar. E, basicamente, a gente pode pensar em hipertensão secundária em algumas situações, né? Mas a mais comum é a gestação numa paciente que já tem uma doença renal crônica e hiperaldo também, se essa hipertensão acontecer no primeiro trimestre aí. Então, pensar também numa causa secundária. Outros pontos que eu acho interessante da gente comentar é exercício. A gente está liberado de fazer atividade física de baixa a moderada intensidade, né? Isso reduz o risco de hipertensão gestacional e de complicações. Está indicado o uso de aspirina quando a gente for utilizar, por exemplo, alguns scores de risco, né? De 100 mg, por exemplo, aspirina, entre a 12ª e a 36ª semana pelo alto risco de pré-eclâmpsia. E aí a gente vai considerar quem que é o paciente que tem alto risco de pré-eclâmpsia. É o paciente que ele já é hipertenso, ou crônico ou gestacional, DRC, doença autoimune tipo lúpus ou síndrome antifosfolípide, diabético tipo 1 ou tipo 2, ou se tem algum marcador de risco, por exemplo, um ou mais desses aqui. É a primeira gestação, idade acima de 40 anos, tempo entre as gestações, né, o período intergestacional maior do que 10 anos, IMC acima de 35 na primeira consulta, histórico familiar de pré-eclâmpsia ou multípara, né, múltiplas gestações. Então isso também acaba entrando como fator de risco. Tendo um desses fatores de risco aí, ele se enquadra como uma eclâmpsia de moderado risco, desses últimos que eu passei. Se for um daqueles lá que eu falei de hipertensão, DRC, doença autoimune ou diabetes, ele vai se enquadrar como um alto risco, né? E aí está indicado também o uso da aspirina nessa situação de alto risco. E qual que é o alvo que eu vou buscar na paciente gestante hipertensa, ou com hipertensão gestacional ou hipertensão crônica? Na verdade, pessoal, isso facilita nessa diretriz, ele converte todas essas situações para um alvo abaixo de 140/90. Tá? Então antes tinha, não, vamos tratar se tiver acima de 16/11, né? 160/110, agora é 140/90, com um tratamento mais agressivo, mais precoce, justamente para reduzir risco cardiovascular e obstétrico dessa forma. Lembrando que a gente tende também a não baixar demais a pressão diastólica, né? Evitando que ela fique abaixo de 80, porque isso também pode evitar a perfusão, pode piorar, né, a perfusão placentária. Então, basicamente, abaixo de 14/9, com um cuidado maior aqui na pressão diastólica. E aí, depois a gente vai comentar ainda, mas a gente tem algumas opções, né, de tratamento que a gente pode utilizar nessas situações. Vamos só comentar, por exemplo, que nifedipina é uma opção boa que a gente pode utilizar também. Mas a gente tem de evitar medicações como, por exemplo, IECA, BRA, pelo seu efeito teratotóxico na gestação, tá bom? Bom, e falamos do alvo, falamos para quem que vamos tratar com a aspirina pelo risco de pré-eclâmpsia, né, grave, e falamos de tudo dessa parte da gestação. Só lembrando, pessoal, que a gente tem um risco de recorrência de 20 a 30%, né, em quem já era hipertensa gestacional, de ter recorrência nas próximas gestações. Isso acaba entrando aí como critérios para a gente ficar atento de um possível alto risco. Maravilha? Então, passada essa parte rápida aí da gestação, vamos comentar depois de como que a gente vai baixar a pressão na pré-eclâmpsia grave, mas agora vamos focar no idoso frágil e na hipertensão isolada. Lembrando, pessoal, que idoso frágil acima de 85, idoso frágil ou idoso acima de 85 anos, né? Lembrando, não são coisas que são sinônimas, é uma situação que a gente tende a começar com monoterapia, como a gente já conversou no outro podcast, né? Tem aquele mnemônica do FOP 85,
são os pacientes que são a exceção. Eles não vão começar com dupla terapia, eles vão começar como monoterapia. Então, F de frágil, O de pacientes que já têm hipotensão ortostática, o P de PA elevada, e aí vai ser o paciente com PA elevada de alto risco, né, de um risco que necessite já começar a terapia, por exemplo, aquele que não respondeu com MEV, e o FOP, PA elevado, e 85 de 85 anos, tá? Então, são pacientes que a gente acaba geralmente tendendo como monoterapia. O tratamento dos idosos, assim, até 85 anos, ele vai seguir os mesmos preceitos do que a gente falou na última aula, no último episódio, na primeira parte dessa diretriz, tá? E depois que o paciente ele passa dos 85 e já estava sendo acompanhado e tratado para hipertensão, também nada vai mudar. Vamos manter o tratamento dele se ele estiver na nossa meta pressórica que a gente havia combinado, a gente vai manter, tá? Se estiver bem tolerado, segue o jogo. A gente vai acabar tratando, né? Vamos considerar tratar esses pacientes somente acima de 85 anos, somente se tiver sintomas, né? Sintomas não, se ele tiver sinais de pressão elevada mesmo, então PA acima de 14/9, por exemplo. Nesses pacientes a gente vai tratar, né? Mas a gente vai ir com mais calma também. Lembrando, fragilidade moderada ou grave, a diretriz coloca alguns scores para a gente utilizar também. A gente vai mais com calma nessas situações. Lembrando também que se é um paciente que tem uma expectativa de vida limitada, talvez seja uma medida que possa trazer mais prejuízo ou não ganhe um grande benefício a longo prazo. E em relação à fragilidade na avaliação, na figura 21, depois quando vocês forem ver a diretriz, ele coloca um score de fragilidade clínica, que ele vai diferenciar esses pacientes de 1 a 9. E nesses pacientes aí a gente tem mais ou menos o que a gente pode utilizar de opções, né? Então, 1 é aquele idoso fit, o 2 é o idoso que está bem, o 3 é o cara que está mais ou menos bem, mas está mais para bem do que para mal, o 4 já é vulnerável, o 5 já é levemente frágil. E aí, para a gente entender aqui, quando o paciente ele já é um estágio mais avançado, é aquele que é moderadamente frágil, que é aquele paciente, por exemplo, que precisa de ajuda para fazer todas as atividades fora de casa e para cuidar da casa dele também, por exemplo. Então ele não sai sozinho, não vai para o mercado sozinho, não vai para o banco sozinho, em casa precisa de ajuda para cuidar de casa, tem problema com escada, dificuldade de mobilidade, precisa de ajuda para o banho, precisa de uma mínima assistência, né, para se ajudar a se trocar. Então esse daí já é um moderadamente frágil, já é um paciente que a gente já começa a não ter tanta evidência de benefício de redução de risco cardiovascular no tratamento da hipertensão também, basicamente porque eles são pouco representados nos estudos. Depois a gente vai ter o paciente que é gravemente frágil, que é o cara que é totalmente dependente para as atividades básicas e diárias de vida. A gente vai ter os que são severamente ou muito graves assim, de fragilidade, que são os pacientes que já estão totalmente dependentes, eles podem não se recuperar de pequenas condições clínicas, então o paciente que às vezes pode pegar um quadro infeccioso leve e não tolerar e acabar vir a óbito, então é um paciente que está se aproximando do fim de vida. E a gente vai ter os pacientes em fase terminal, que são aqueles pacientes que geralmente não vão ter uma expectativa de vida maior do que 6 meses. Então nessas situações a gente acaba indo com mais calma, revendo questão de o risco e benefício, né? Mais pelo risco de a gente evitar, de a gente fazer episódios de hipotensão postural ou hipotensão sintomática, isso gerar uma queda no paciente e gerar uma complicação maior ainda nele. E quais as medicações que a gente vai utilizar de preferência em idosos, então, né? A gente acaba tendo como preferência alguns bloqueadores de sistema renina-angiotensina, como IECA ou BRA, e bloqueadores de canal de cálcio de hidropiridínicos de longa, por exemplo, um amlodipino, por exemplo. A gente evita o diurético ser a medicação de escolha justamente por conta do risco de hipotensão postural, evitar também dar diurético à noite para o idoso não levantar, cair, né, eventualmente. E a gente tende a evitar alfa e beta bloqueadores também, justamente pelo risco de hipotensão postural. Às vezes ele não pode fazer taquicardia reflexa, alfa bloqueador pode cair demais a pressão dele. Então, geralmente, IECA, BRA ou bloqueador de canal de cálcio, seguido por diurético em dose baixa, se for necessário. E a gente pode considerar
desprescrever, isso a gente já comentou num podcast com a doutora Loren aqui, falando sobre cardiogeriatria, se a pressão começar a cair daquele paciente e ele continuar progredindo com a fragilidade. Então a pressão está caindo, está tendo risco de efeito adverso, ele está ficando mais frágil, talvez a gente possa discutir de desprescrever e acompanhar aquele paciente de uma outra forma. De fragilidade era isso, galera. Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre uma outra situação que está dentro desse tópico, mas que é a hipertensão sistólica isolada e hipertensão diastólica isolada. A sistólica isolada a gente vê muito comumente em idosos, então a partir da 8ª década de vida, pacientes com 70, 80 anos, eles já começam a ter uma diferença, um aumento da pressão arterial sistólica, e isso está relacionado à rigidez arterial que ocorre com o envelhecimento, com a arteriosclerose, não é aterosclerose, é arteriosclerose, e acaba não mudando muito, né, do que a gente pode oferecer de tratamento, do que a gente acaba fazendo já com os pacientes jovens que têm hipertensão sistólica isolada também. O alvo desses pacientes acaba sendo o mesmo da população geral que a gente havia comentado antes, então é uma população que a gente quer jogar mais para perto do 12/7. A gente tem os estudos, o SPRINT, tem o STEP que reendorsam, né, reforçam essa conduta. E a gente vai ter também uma outra situação que é a hipertensão diastólica isolada, que vira e mexe a gente pega no consultório e fica com dúvida também. Então, por exemplo, é um paciente que ele tem uma pressão sistólica abaixo de 140, mas a diastólica é acima de 90. E é mais comum em pacientes jovens, jovens adultos, né? Então 30 anos, por exemplo, mais comum em pacientes obesos ou com algum distúrbio metabólico. A gente tem um aumento de risco cardiovascular nesses pacientes, né? Mas é um risco relativamente baixo. Esse risco aí, geralmente, ele é baixo mais porque a gente está falando de pacientes jovens, e então preciso ter um N muito grande, esse risco acaba se diluindo um pouco nessa população. E aí a gente tem uma dúvida de se vale a pena ou não vale a pena tratar esse paciente. Por quê? Eu sei que ele tem um risco um pouquinho aumentado, mas ainda assim é um risco mais baixo. Eu sei que é um paciente que tem um risco de desenvolver hipertensão sistólica, e a gente não tem evidências robustas de que a gente vale a pena tratar ou não esses pacientes com hipertensão diastólica isolada. Na diretriz mesmo, ele coloca no trecho, na seção 9.4.4, que realmente não há evidências e que talvez tenha que só acompanhar, mas em outra parte ele coloca ali que seria um 2B, a gente ter um alvo de pressão diastólica entre 70 a 79, para pacientes que têm uma diastólica mais elevada e que já tem uma sistólica já no alvo, tá? Não é bem exatamente o sistólico isolado, mas o diastólico isolado, mas já é um guia. Então, se seu paciente já está com a pressão lá 128 de sistólica, mas a diastólica dele ainda não chegou no alvo, não está próxima de 70, talvez valha a pena a gente otimizar ainda mais o tratamento dele para a gente jogar ainda mais baixa essa pressão, caso ele tolere. Isso é um grau de recomendação 2B, nível de evidência C, mas são coisas um pouco diferentes, mas só para vocês entenderem. Diastólico isolado não tem muita evidência, tá? Mas se é um hipertenso que eu já controlei a sistólica e a diastólica ainda continua fora, vale a pena eu também mirar chegar no alvo da diastólica para esse paciente, otimizando a medicação, desde que ele tolere e não tenha efeito adverso em relação a esse tipo de terapia. Bom, pessoal, e aí a gente vai entrar numa outra parte aqui, que a gente vai falar de intervenções na artéria renal, então denervação renal, angioplastia de artéria renal, e eu vou comentar um pouquinho de hipotensão postural aqui também. Então, nesse ponto, a gente tem, falando sobre denervação renal, primeiro, que foi o primeiro tópico que a gente abordou já antes, a gente tem poucas evidências robustas para usar isso de forma rotineira. Então, como eu comentei antes com vocês, a gente pode utilizar, considerar uma denervação renal em pacientes com hipertensão resistente e que depois da terceira droga a gente não consegue, chega na terceira droga, não chega num controle pressórico adequado, e que o paciente ele sabe dos riscos e benefícios e sabe de toda essa discussão que talvez não vá conseguir atingir, tem os seus riscos do procedimento. Então, a gente acaba recomendando como um grau de recomendação uma classe 2B e nível de evidência B, pacientes realizarem esse tipo de intervenção de denervação da artéria renal
em pacientes com hipertensão resistente. E sempre lembrando de fazer em algum centro com volume bom de casos, que o pessoal que tenha já a mão em relação a isso, e desde que o paciente também tenha ciência e seja uma decisão compartilhada. Então ele coloca isso tudo como 2B. E aí o que vale a pena da gente reforçar é, o que é classe 3 então? Porque o 2B tá ali, posso fazer. O 2A seria bom você fazer, e o 1 faça isso. No 3, o classe 3, então, que é não fazer, utilizar isso como primeira linha para o tratamento de hipertensão, tá? A gente teve estudos aí com desfechos que não foram favoráveis, então, em relação à segurança, eventualmente, e desfechos cardiovasculares também. Então, não dá para a gente utilizar isso de forma rotineira. Agora, outro paciente que não vai se beneficiar disso é o paciente que ele já vai ter uma disfunção renal moderada importante, com clearance aí abaixo de 40. Então, quase que um 3B aí, uma DRC estágio 3B, ou o paciente que tem outras causas de hipertensão secundária. Esse paciente também não é recomendado da gente fazer a denervação renal. Agora, às vezes a gente fica na dúvida sobre a angioplastia de artéria renal. A angioplastia de artéria renal vale a pena, por exemplo, em pacientes que têm uma hipertensão secundária por uma hipertensão renovascular, por fibrodisplasia, por exemplo, né? Fibrodisplasia muscular, que tenha uma estenose significante, vale a pena a gente considerar fazer a abordagem, né, angioplastar essa artéria renal. Agora, isso entra como um 2A. O que a gente pode entrar como um 2B também de opção? A gente pode considerar angioplastar pacientes que têm uma estenose de artéria renal acima de 70%, por exemplo, em pacientes que têm IC recorrente, angina instável, paciente com edema agudo flash, que é aquele edema agudo súbito que pode acontecer também, ou paciente que não está tolerando dose máxima de medicação, está com hipertensão resistente, um paciente que tem uma hipertensão inexplicada, né, com uma assimetria de rins, por exemplo, ou uma estenose de artéria renal bilateral, então, ou de um rim único, né? Então, são essas situações que acaba sendo um 2B da gente considerar angioplastar artéria renal. Diferente de denervação renal, tá, pessoal? Não vamos confundir as coisas aí. A preferência é a gente fazer via percutânea, né, via hemodinâmica, angioplastar com stent, utilizando um catéter. E aí, caso não seja possível, a via cirúrgica aberta convencional pode ser considerada também. O que é importante também é a gente falar que não vale a pena, ele põe como classe 3, não realizar esse tipo de procedimento se o paciente não tiver nenhuma obstrução significativa, nada documentado. Então isso é o que a diretriz comenta sobre intervenções renais, né, entre aspas, entre intervenção de denervação renal e angioplastia de artéria renal também. Ele comenta aqui também sobre hipotensão ortostática ou hipotensão postural, que, só para a gente relembrar, é aquela que o paciente tem uma queda da pressão arterial maior do que 20 milímetros de sistólica ou 10 milímetros de diastólica depois de ficar em pé após 1 a 3 minutos em pé. Ele recomenda que faça essa triagem de hipotensão postural em todos os pacientes, independentemente da idade, se é jovem, se é idoso, se está com terapia intensiva ou se não está com terapia intensiva farmacológica, tá? Então, basicamente é isso. Ele coloca que a justificativa é porque 10% da população de idosos com hipertensão vai ter algum grau de hipotensão postural também. E a gente vai acabar vendo se esse paciente tem uma queda da pressão importante, então a PAS dele cai para baixo de 110, ou cai nesses valores que a gente comentou. É um paciente que tem sintomas, por exemplo, de hipotensão postural, e a gente sabe que isso acaba aumentando o risco cardiovascular dele, e a gente sabe que isso aumenta o risco de eventos adversos também, tá? Como que a gente pode tentar melhorar, ou como que a gente pode manejar isso daí? A gente tem estudos que mostram que, na verdade, e isso é até um pouco fora do que a gente pensa quando a gente está estudando hipertensão, mas tratamento intensivo da pressão arterial não necessariamente vai cursar com hipotensão postural. Então, tem estudos que até mostram o contrário. Quanto mais intensivo o tratamento dessa pressão, posso até reduzir o risco de evoluir com hipotensão postural. Mas lembrar de avaliar outras causas, além de medicamentoso, que a gente sabe que, por exemplo,
diuréticos podem dar isso, beta-bloqueador pode dar isso, alfa-bloqueadores podem dar isso também, mas outras coisas também podem causar, como causas neurogênicas, por exemplo, doenças neurodegenerativas, tipo Parkinson, por exemplo, pacientes com diabetes que podem ter algum grau de desautonomia também, deficiência de vitamina B12, insuficiência renal, pacientes que estão hipovolêmicos, né, desidratados, então também podem ser as principais causas. Lembrar que as causas não neurogênicas são as mais comuns, né, que são essas que a gente falou, mas eventualmente o paciente pode ter uma causa degenerativa, né, então pode ter esse Parkinson que eu comentei, a amiloidose é uma causa de desautonomia também, que acaba gerando bastante hipotensão postural ou ortostática nos pacientes. E o que a gente pode, então, fazer para esses pacientes? Então, primeiro, orientações básicas, né? Então, o paciente, ele, quando levanta muito rápido, ele acaba tendo uma queda abrupta da pressão. Então, o primeiro passo é levantar em estágios. Tá deitado? Não levanta de uma vez só. Fica sentado, bota o pé no chão, espera 1 minutinho ou 2, depois levanta. Manter a hidratação adequada, desde que não tenha uma contraindicação, por exemplo, para uma IC de fração de ejeção reduzida, evitar álcool, evitar grandes refeições, que aí também pode influenciar, meias de compressão, cruzar as pernas, né? Coisa que a gente já faz para síncope vasovagal também, podem utilizar e, eventualmente, a gente pode até, contrassenso, mas a diretriz sugere que a gente pode utilizar até mesmo midodrine, que é uma medicação que a gente acaba não tendo aqui no Brasil, a gente acaba usando mais fluocortisona, mas midodrine seria uma opção, que pode ser utilizada junto com as medicações para tratamento da hipertensão, tá? E tem uma situação que eu acho interessante, que quem às vezes vê pacientes mais idosos acaba vendo, pacientes mais crônicos também, que é a hipotensão postural com hipertensão supina. Então, o paciente, quando está deitado, bate 170 de sistólica, levanta, a pressão desaba. E aí, como é que a gente vai fazer? Vou tratar só quando ele estiver deitado? Vou dar remédio para ele quando ele estiver deitado? Como é que eu vou ajustar isso daí? Como eu comentei com vocês, a gente tem que buscar as causas reversíveis para isso estar acontecendo, a hipotensão postural desse paciente. Não deve entrar no automático da gente querer suspender remédio. Vamos tentar entender primeiro o que está acontecendo. Causas para hipotensão postural, desidratação, desautonomia, medicações. Depois disso tudo, a gente tenta trocar as medicações por medicações que vão gerar menos hipotensão ortostática. E a gente tende a tratar esses pacientes, de qualquer forma, de uma forma ainda intensiva, como eu havia comentado com vocês, porque a gente sabe que isso eventualmente pode até melhorar esses sintomas de hipotensão postural. Mas não podemos... a gente tem que tentar evitar o diurético, ou dose baixa do diurético, ou evitar alfa e beta bloqueadores ou nitratos, né? Nesses pacientes que também podem causar e prejudicar ainda mais esse grau de hipotensão postural. Bom, galera, a gente está aqui já com 40 minutos aqui do podcast. A gente vai ficando por aqui. A gente vai abordar ainda com o pessoal do nosso curso de consultório, nosso curso de atualizações, hipertensão noturna, apneia do sono, né? E as emergências hipertensivas, alvos de pressão que a gente vai ter, quando que é a urgência e emergência hipertensiva e o tratamento da pré-eclâmpsia grave. Mas só para quem é aluno do nosso curso de consultório, se você ainda não é, o link está aqui na descrição. Não deixa de curtir se você gostou, comentar se você tiver alguma dúvida ou tiver uma sugestão, se inscrever no canal, toca no sininho, corre pro abraço, eu fico por aqui. Quem é do curso de consultório, a gente termina esse papo lá. Se você ainda não é, vem com a gente que a gente vai continuar e tem toda semana uma aula nova, sempre algo muito massa para você. Beleza, galera? Eu fico por aqui, valeu e até a próxima.